Essa é a palavra do Senhor, essa passagem bíblica me chamou a atenção. Que Deus dê discernimento para nós entendermos a sua palavra, cada vez que nós formos ler. Aqui é um estudo bíblico e os irmãos podem comentar nos comentários, fiquem à vontade. Nós somos a Igreja de Cristo e precisamos estar em comunhão com Deus e precisamos também uns orando pelos outros. Então vamos para a palavra. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça. E rápido. Mas, quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Então, vou resumir um pouco. Jesus fala que a gente, quando pede, quando clama justiça a Deus, ele faz. Por isso que muitas pessoas falam assim: eu confio na justiça de Deus, a justiça da terra demora, mas a de Deus não falha. Sempre quando acontece alguma coisa ruim, as pessoas falam isso. Muitas pessoas já ouviram isso. Eu também já ouvi. A justiça do homem falha, mas a de Deus não. E é verdade. E Jesus está comprovando, está falando aqui para nós, que quando a gente clama, pede justiça, Deus faz. E rápido. Eu vou dar meu exemplo. Eu clamo a Deus dia e noite por justiça, pelo abusador da minha filha, que era meu vizinho. Como eu mudei de lá, ele continua sendo o vizinho da minha irmã. Ele abusou da minha filha quando ela era criança. Eu vim saber porque minha filha veio me falar o ano passado. Hoje em dia ela tem 32 anos. E ela passou por uma crise de ansiedade, taquicardia muito forte. E em meio a essa tribulação, ela me contou: mãe, eu fui abusada pelo vizinho quando eu sofri abuso infantil quando eu era criança. Quando ela me falou o nome, eu fiquei arrasada, triste. E eu pensei várias vezes em fazer justiça com as minhas próprias mãos, porque ele é vizinho da minha irmã. E eu pedi muito a Deus, eu sempre peço a Deus para mim não ter ódio dele, nem rancor. Isso não faz bem nem para o meu físico, nem para a minha alma. Não é fácil liberar o abusador da filha da gente. Não é fácil liberar, principalmente quando é vizinho, principalmente quando mora até hoje. Ele é vizinho da minha irmã. Quando eu vou na minha irmã, visitar minha irmã, eu vejo ele. Só que eu clamo a Deus justiça, justiça. Eu clamo a Deus por justiça. E não é fácil perdoar, mas eu sempre falo para mim mesma, eu pronuncio o nome dele e falo que eu já perdoei ele. Não posso ter ódio dele nem raiva. Não posso ter, não faz bem para minha alma e para o meu físico. Jesus quer que nós perdoamos a todos. A gente sabe que não é fácil. Perdoar o estuprador, o abusador da sua filha, quando ele fez isso quando era criança, quando ela era criança. Não é fácil. Eu tenho fotos dele no aniversário dela, quando ela tinha 4 aninhos, ele do lado dela, na mesa do aniversário lá do bolo.
Eu tenho várias fotos dele. Até hoje eu tenho. Como eu poderia imaginar que aquele menino, quase um pré-adolescente, ia fazer isso com a minha filha? Como? Mas ele tá lá, é vizinho da minha irmã. Mas eu clamo a Deus por justiça, eu clamo a Deus. Eu não quero ter raiva desse homem. Hoje em dia ele é casado, tem uma filhinha linda, tem um enteado. E eu não posso ter ódio desse homem, porque, como eu falei, não vai fazer bem para o meu físico, para a minha alma. Eu só clamo a Deus por justiça, que a justiça seja feita. A filha dele é linda, acho que tem uns 7 anos. O enteado é um pré-adolescente. Ele já é casado há alguns anos. Até hoje mora lá, é vizinho da minha irmã. Só que como eu amo a minha filha, depois que eu fiquei sabendo, é como se cada vez que eu lembro, e geralmente eu sempre estou lembrando, é como se eu também tivesse sido abusada. É como se eu tivesse também, é como se também eu estivesse sendo abusada. E, e hoje ela está com 32 anos, foi quando ela era criança, né? E tem a única coisa assim que eu tenho assim sobre justiça é a minha fé em Deus, que eu clamo a Deus. E também tem aquela atleta Joana Maranhão, que ela era abusada pelo treinador quando ela era criança, quando ela treinava no esporte. Eu agora esqueci, eu não sei se ela é do atletismo de corrida. Eu só sei que ela é uma das mulheres mais rápidas do mundo. E ela sofria abusos do treinador quando era criança. E ela fez a lei Joana Maranhão. Eu tenho o número dessa lei. Lei Joana Maranhão. Ela foi em Brasília, ela lutou, ela venceu por essa lei dos abusadores, dos abusadores sexuais de criança. Então ela conseguiu isso no Senado. Depois dos abusos, a mulher. Eu vou trazer com calma depois para vocês, eu tenho anotado. Parece que a mulher ela tem até 30 anos para denunciar o abusador. Depois eu vou. Eu tenho tudo anotado sobre a lei Joana Maranhão. E eu vou trazer aqui para vocês o número da lei. Que a mulher, mesmo após a maioridade, ela ainda pode denunciar. E esse vizinho da minha irmã, que era meu vizinho também, mas hoje em dia eu não moro mais na cidade de Itapecerica da Serra. Hoje em dia eu moro em Santana de Parnaíba. Então, se, segundo a lei Joana Maranhão, se a minha filha quiser, ela pode denunciar e processar. Não sei se ainda vai dar alguma coisa, porque há casos de mulheres já casadas, mãe de família, que denunciam o abusador da época que ela foi abusada na infância, mas às vezes não dá em nada, não dá em nada, não dá nada. Mas geralmente em outros casos, talvez, dependendo da justiça, do delegado, da delegada que tome o caso, às vezes possa ser que haja um processo, apesar de ter passado muitos anos. Então é isso, irmãos. Irmãos em Cristo, fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Se alguém quiser fazer algum comentário aqui, pode fazer. Se teve alguém que foi abusado na infância, ou se alguém aqui já foi abusado na infância, ou tiveram seus filhos,
Desabafa aqui no canal. Aqui nós somos irmãos em Cristo, aqui nós somos uma família. O estudo bíblico é para todos nós. Pode deixar sua opinião aqui também, seus comentários, se inscrevam no canal. E vamos fazer a nossa família crescer em Cristo Jesus. Deus abençoe e guarde e proteja a todos de todo mal. E proteja nossas crianças, que nossas crianças fiquem invisíveis aos olhos dos abusadores sexuais. Que os anjos de Deus sempre venham protegê-las e guardar. Em nome de Jesus, amém.